Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa aula. Eu sou o Diego da VET e eu sou o mentor do curso Fabricando Orgonites de Alta Qualidade. Hoje eu vou trazer uma aula para vocês bem interessante. Eu vou falar sobre os 4 tipos de molde que a gente tem hoje na produção de orgonites no mercado. Vou estar falando sobre as vantagens e desvantagens de cada um deles e tá também trazendo algumas técnicas e macetes aí para você, produzir em cada tipo de molde, e não acabar não perdendo tempo, não perdendo dinheiro e tendo resultado satisfatório nas peças. Fechou? Essa aula vai ser uma aula bem direta, bem objetiva. Eu vou falar direto sobre os assuntos sem enrolar muito para a gente absorver um conteúdo limpo, beleza? Vou começar falando sobre os tipos de molde. A gente tem 4 tipos de molde. Começa com o mais clássico, todo mundo conhece, que é o molde de silicone. Depois a gente tem também o molde de plástico, que é o molde conhecido como molde chinês. A gente tem também o molde de metal. Eu não tenho nenhum aqui porque eu não uso, mas a gente vai estar falando também sobre esse molde de metal. E aqui a gente tem os moldes de polietileno de alta densidade. Pouco conhecido, mas é um molde muito top. E eu estou lançando agora aqui no Brasil uma linha desses moldes também para você ter acesso aí. Vou começar falando sobre o molde que eu não tenho aqui, que é o primeiro molde, dos nossos 4, que é o molde de metal. O molde de metal, ele é nada mais do que uma chapa zincada, feito dobras, e uma espécie de solda nela. Então ela fica uma peça fechada, de metal, mas é uma peça muito fininha. Vantagem desse molde, eu não uso, não tenho nenhuma técnica legal para ele, então eu acabo não usando. A vantagem desse molde eu acho que ficaria somente por conta do custo dele, tá? Ele sai muito barato, O molde tem um custo muito baixo. Desvantagens, por que eu não uso? Ele é um molde que não fica totalmente perfeito, as dobraduras, os ângulos dele, então ele fica, às vezes a peça sai meio torta. Segundo ponto, ele esquenta demais a peça, mais que todos esses moldes, ele é o que mais esquenta, então tem que ter muito cuidado na catalisação porque pode trincar a sua peça. Último lugar de desvantagens, que também é bem importante, a desmoldagem desse molde. Não gosto da desmoldagem, é muito difícil, a gente sofre para tirar a peça, às vezes até acaba tendo que ir rasgando o molde para tirar a peça, então é muito difícil a desmoldagem. Acho que esse molde é um dos moldes que eu menos gosto, digamos assim, por isso que eu não uso. Então ficaria esses detalhes sobre esse molde. Vamos falar sobre o molde clássico, que é o molde de silicone. Vantagem total dele, eu acho que é a parte da desmoldagem, Por ele ser um molde bem flexível e resistente, quando feito com um bom silicone, ele é muito fácil a desmoldagem das peças. Então tu consegue estar tirando as peças facilmente, A parte da produção dele é muito bacana, porque a gente não precisa usar desmoldante e ele também não esquenta, O silicone absorve a temperatura, então ele é um molde que você pode fazer as peças mais rápido. Você não vai estar tendo tantas trincas quanto você tem no restante dos moldes. Durabilidade, Durabilidade desse molde também é muito grande. Tem molde desse que eu tenho há 4, 5 anos e eu estou fazendo peças normalmente, Então são moldes que têm uma durabilidade muito grande. Importante, a variedade de modelos. Repare aqui que rapidamente em poucas peças eu tenho muitos modelos diferentes. Eu tenho um incensário, eu tenho aqui o símbolo do mantra Om, eu tenho redondos, vários tipos de pirâmide. E com o silicone você consegue reproduzir qualquer coisa com uma qualidade extrema, assim. Então o molde de silicone tem também essa vantagem, a variedade que você vai ter de moldes. Eu acho que seria isso. Vamos então às desvantagens do molde de silicone. Uma das desvantagens do molde de silicone é o custo dele, devido ao silicone, a matéria-prima ser muito cara. Então você tem um custo mais elevado, Um molde desse aqui, por exemplo, com 3, 4 quilos, vai te custar 280 a 300 reais. Então, uma das desvantagens seria o preço do silicone, porém, é um molde que dura bastante. O custo-benefício, eu acho que ainda o silicone vale muito a pena pelo preço que se paga nele e pela durabilidade que a gente tem no molde. Uma das piores desvantagens, eu acho que a pior desvantagem do molde de silicone realmente é a parte do grude que sai na peça. Por quê? Quando a resina poliéster ela entra em contato com o silicone, que contém óleo mineral, ela gera uma película grudenta na peça. Então você tira a peça, ela está grudenta. Essa parte incomoda muita gente na parte do acabamento, porque a gente vai lixar, vai polir a peça, então esse grude acaba gastando lixa, melando as mãos e tal. Então, para mim fica como ponto negativo do molde de silicone mesmo, essa parte do grude que ele gera, quando você desmolda a peça. Fora isso, não tenho mais desvantagens nem vantagens para falar sobre o molde de silicone. Vamos para o próximo então.
Vou falar aqui então agora sobre esse molde aqui, que é o molde chinês. Ele é um molde feito de plástico, muito conhecido, bastante gente ou usa ou já usou esse molde. Esse molde ele vem com uma película de silicone aqui dentro. A primeira coisa que eu faço quando eu compro esse molde é retirar essa película de silicone, porque eu não uso, né? Se eu fosse para usar silicone eu usaria esse molde. Eu uso ele realmente por causa do plástico, da estrutura. Vantagens desse molde. Ele é um molde que a gente tem um fácil acabamento, tá? Por quê? Ao contrário do silicone, né? O plástico não tem óleo mineral, então a peça sai seca. Você tira a peça do molde, ela sai sequinha, então para você fazer o acabamento é mais fácil, facilita o acabamento. Assim como no molde de metal e no molde de polietileno, né? Outro ponto positivo desse molde é o custo, tá? Esse molde aqui é um molde bem barato, você vai estar pagando 180, 200 reais nesse molde para ter uma pirâmide de 15 por 15 centímetros. Então o custo desse molde é bom e a parte do acabamento ele facilita, são pontos positivos. Agora eu vou falar para vocês sobre os pontos negativos desse molde. Por ele ser um molde feito com um material muito fino, ele rapidamente cria deformidades na peça. Então às vezes você olha o orgonite na internet, você vê que ele tem umas ondas. Quando ele é feito nesse molde acontece muito, porque ó, aqui por exemplo já está bem embarrigado, ele esquenta e esse material muito fino ele acaba, né, é um material 2 milímetros, ele acaba empenando, digamos assim. Então uma das desvantagens seria essa. Outra desvantagem é que a gente tem que usar desmoldante nele, porque ele é um molde fixo, né, não abre, então você tem que usar o desmoldante nele. Acaba que se você usar demais você pode até deixar a tua peça meio turva, então tem que cuidar com isso. A durabilidade dele também não é muito boa, tá? Ele é um molde que se acaba fácil, principalmente nessa parte de entortar, empenar e você acabando tendo que descartar ele. Limpeza desse molde também é algo que não é muito fácil, pode ver que o meu aqui, né, mesmo sem eu estar usando ele faz um bom tempo, ele está bem sujo aqui. É ruim de você limpar na parte interna, tirar algumas coisas. E no mais seria isso, tá? Então esses são os pontos negativos e positivos do molde chinês, molde de plástico. Outro ponto que eu acho negativo, ele é limitado somente a um tipo de modelo, só tem esse modelo aqui, né? Só temos esse tamanho, esse modelo, então você vai ter somente essa peça equilateral 15 por 15 e pronto. Sobre esse molde seria isso então. Vamos lá então falar agora sobre o quarto e último modelo de molde que a gente tem, que é o molde de polietileno. Esse molde aqui, ó, pouca gente conhece, tá? Ele é um molde que está chegando no Brasil agora, inclusive eu estou lançando, né, uma linha de moldes de polietileno para vocês. Esse molde, primeira vantagem dele, custo, tá? Ele vai ser um custo inferior ao custo de silicone, então você consegue comprar peças maiores, né, com um preço melhor. Outra vantagem legal nesse molde é isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ele é um molde que ele se abre, então você vai fechar ele assim, né? Passar uma fita, repare que aqui já tem bastante fita passada nesse molde grandão, vai fechar esse vinco que fica aqui, né? E você vai ter um molde perfeitinho para você fazer a tua peça com os ângulos certinho. E na hora de desmoldar você vai tirar essa fita, né, e abrir ele. Você consegue abrir uma parte e ir abrindo, então você desmolda com facilidade. Essa dobradura do molde aqui, ela dura bastante, tá? Mas não é eterna. Você vai ver que logo você pode encontrar moldes que você vai ter uma peça destacada dele, né, devido ao grande uso que você tem do molde, mas é só você passar a fita e fechar e continua usando. Então a durabilidade dele é muito boa, mas pode acontecer de, né, quebrar uma dessas abinhas aqui. Facilidade no acabamento, muita facilidade no acabamento, tá? A gente tem, como não tem o óleo mineral igual ao de silicone, a peça sai bem sequinha. Então, por ser um material bem grosso, né, ao contrário do molde chinês, ele não empena, não entorta, então a tua peça vai sair sempre retinha e o acabamento é bem mais fácil. Talvez dos quatro esse é o molde que você consegue fazer mais rápido, mais fácil o acabamento, né, a parte de lixar e polir as peças devido ao material que a gente usa no molde. Outra vantagem legal desse molde também é a variedade, né? A gente tem pirâmides de vários ângulos, a gente tem pentágonos, hexágonos, tetraedros, então você consegue ter uma variedade de pirâmides, né, ou de formas geométricas para fazer os seus orgonites. Variedade também é um dos pontos positivos desse molde. Eu acho que seria isso, tá? Na questão das desvantagens desse molde, temos também a parte do aquecimento, tá? Ele aquece também, assim como o de metal e como o chinês de plástico,
ele esquenta bastante. Então temos que ter cuidado na parte da produção, na altura das camadas, catalisação das peças, para você não estar trincando, né? Não acabar perdendo alguma peça. Outro ponto que eu acho que ele é bem desvantajoso é a parte do nivelamento aqui, tá? Você vai pegar o seu molde, você vai receber esse molde dessa maneira, passar a fita nele e você vai ter que colocar ele em algum suporte. Aqui, por exemplo, eu coloquei um copinho com limalha de ferro, né, para servir de suporte. Então eu coloquei a peça aqui, vou colocar o meu celular ou algum nível aqui em cima e nivelar. Cuidado durante a produção da sua peça, por isso que eu passo fita, eu nivelo ele e passo uma fita e deixo ele travado, porque às vezes se você só colocar no copo e nivelar, quando você for produzir você esbarra, ele sai do nível. Então eu acho que não tenho mais pontos negativos para falar desse molde, seria mesmo a questão do aquecimento e cuidar com o nivelamento. Eu acho que é isso. Agora eu vou falar para vocês então alguns macetes de cada um dos moldes para a gente estar economizando tempo, né? Economizando material, não tendo desperdício e tendo aí um resultado satisfatório na produção das nossas peças. Bora lá? Então eu vou começar falando algum macetinho, né, do molde chinês. Desculpa, não vou poder dar nenhum macete sobre molde de metal porque é um molde que eu não uso, então para mim eu não tenho como dar uma referência sobre um produto que eu não tenho, né, histórico de testes. Esse molde aqui, na parte do desmolde dele, muita gente se embanana. Realmente ele é um molde complicado na parte de desmoldar as peças, né? Ao contrário do molde de polietileno que se abre para você desmoldar a peça, esse aqui não, ele é um molde fixo. Então, se você passar muito desmoldante para desmoldar ele fácil, ele acaba deixando a peça turva, né? O desmoldante pode turvar a sua peça. Então, uma das dicas de desmoldagens desse molde é o seguinte: você faz a peça, quando tiver faltando uma ou duas camadas maciças que não tenha transparência, né? Você coloca um ganchinho de cobre, faz uma espiralzinha e sobre para cima um ganchinho de cobre, tá? Ou algum outro material, eu recomendo cobre, um cobre um pouco mais grosso, para você estar podendo puxar essa peça por esse ganchinho. Então você vai, né? A peça secou, você vai abrir assim esse molde o máximo que você conseguir com as mãos e para você puxar essa peça, esse ganchinho vai servir bem, né? Porque você não tem como pegar a peça aqui, não tem como você alcançar ela para desmoldar. Muita gente começa a bater assim, daí acaba quebrando o molde, né? Ou acaba colocando coisa lateral, risca o molde, risca a peça, ou até quebra, né? Alguma coisa, fura o molde. Então esse ganchinho me ajudou bastante. Quando eu faço as peças, né, e eu tenho opção que eu não termino a base com algum acabamento assim, eu coloco esse ganchinho para desmoldar. Eu aqui em casa tenho um compressor de ar, então quando eu quero desmoldar esse molde, para mim é mais fácil. Por quê? Eu abro uma pequena frestinha aqui entre a peça e o molde e dou um jato de ar, um em cada lado, né? E aí a peça desplaca e solta. Então com o compressor de ar ficaria muito fácil. Se você não tem, deixar esse ganchinho para te ajudar a puxar seria uma ótima opção na desmoldagem. Bom, vamos falar agora sobre alguns macetes no molde de silicone. Molde de silicone é algo, né, que eu trabalho há muitos anos, então eu gosto muito de trabalhar com molde de silicone. Realmente o único macete que eu tenho para dar para vocês é fazer a peça. Isso, cara, deu um resultado muito diferente nas minhas orgonites, tá? Vou falar de pirâmides, tá? Esses outros moldes aqui é muito simples, você faz a peça, quando a peça tem muito detalhe, né, que você não consegue lixar, eu uso um verniz spray para fazer o acabamento, não fica o melhor dos acabamentos, mas fica, né, muito bom. Por exemplo, esse símbolo do ON aqui, né, eu fiz ele em resina poliéster, ele saiu grudento, porque é das desvantagens do silicone, e eu passei um verniz spray e a peça fica sequinha, tá? E fica legal, eu acho que vale a pena, já que não temos como lixar, né? Não trabalho com epóxi, então a epóxi no molde de silicone ela agride muito o molde, ela adere ao molde, agride muito, então eu acabo perdendo os moldes, né? Então eu prefiro não usar epóxi, nunca usei. Então estamos falando especificamente da poliéster, tá? Na pirâmide, uma coisa muito legal que eu estava falando para vocês, por exemplo, eu faço a minha peça no molde de silicone, ela sempre dá uma escorridinha lateral, né? Um vazamento, alguma coisa. Você tira essa peça do molde e passa uma lixa nela, faz o acabamento, né? Quem é aluno sabe, faz a primeira etapa do nosso acabamento e depois você vai dar um banho de resina nessa peça. Como que é um banho de resina? Você vai pegar a peça, né? Você fez a primeira etapa do acabamento, você vai limpar bem ela, tirar todos os resíduos, vai colocar aqui dentro uma quantidade de resina super catalisada, né? Uma quantidade 4 vezes, 5 vezes a mais do que da tabela que eu passo para os meus alunos. Vai catalisar essa resina aqui, colocar no molde
e depois mergulhar a peça novamente aqui. Isso vai fazer com que a camada de resina, né, que fique por fora da peça, em contato com o silicone, seja uma resina super catalisada, que vai ficar mais fácil para você o acabamento. Então acaba que você não vai ter tanto grude, né? Já que o silicone gera um grude, não vai ter tanto grude quanto tirar a peça a primeira vez e fazer o acabamento. E também você vai ter regularidades nas paredes, então isso é muito legal, porque às vezes você tem que afundar um pouquinho para tirar uma imperfeição e a peça fica aquela barriguinha. Isso me incomoda, né? Para você ter uma peça bem lisinha, bem perfeita, faz o acabamento, quando você estiver, né, lixando ali, pode tirar todas as imperfeições, dá o banho de resina e você vai tirar a peça com as paredes toda certinha, aí você faz um acabamento mais delicado, com mais cuidado, e aí você vai ter uma peça linda, né, sem aqueles reflexos de ondulações. Estou gravando uma aula específica sobre esse banho de resina, estou gravando a aula com todos os detalhes, como fazer, quantidade de resina, de catalisador e técnica, né, quais lixas usar antes e depois do acabamento. Bom, sobre os moldes de silicone eu acho que seria isso, de macetinhos para passar para vocês, e vamos passar agora para o molde de polietileno. Cara, o molde de polietileno existem algumas vantagens legais, né? Como eu já falei, e tem também algumas técnicas de fabricação legal. Uma das técnicas que eu mais gosto de falar é a técnica da pirâmide oca, né? Como é que funciona a técnica da pirâmide oca? Você vai vedar o seu molde, vou pegar esse aqui que está fechado para vocês entenderem, né? Olha só, o molde está fechado, você normalmente colocaria o molde aqui e vem fazendo a sua peça, né? Essa técnica é diferente. A gente passa uma fita aqui, tá? Nessa posição assim, 1 centímetro aproximadamente, em todos os lados. Então você vai ter uma barreira aqui, né? Digamos. Você vai nivelar essa peça dessa maneira aqui, certo? Com a fita aqui e vai preencher aqui com resina bem catalisada, super catalisada. Um lado, outro lado, outro lado e outro lado. Claro, faz um lado, deixa secar, faz outro lado, deixa secar, né? Para você virar e não escorrer a resina. Então você vai pegar essa peça e você vai ter uma camada de resina em cada lado. Assim você vai ter uma peça, uma pirâmide oca mesmo, que é a técnica da pirâmide oca. E aí você consegue montar a sua peça ali, encostar os elementos na parede, fica mais fácil para você colocar as peças, né? Sem ficar cuidando para não encostar na parede, como de silicone, né? Que às vezes a pedra encosta, você começa a lixar, a peça fica aparecendo aquele cristal, aquele metal para fora. Dessa técnica aqui você não tem problema com isso, né? Você fez a pirâmide oca, né? E vai preencher, aí você pode fazer devagar, né? Pouco catalisada por dentro, para não trincar, porque esse molde, como eu disse, ele tem problema de aquecimento, né? Tem que cuidar. Com essa técnica fica bem fácil de você fazer a peça nele. E essa camada que você fez, né? Sai bem catalisada, então para fazer o acabamento, cara, é muito fácil mesmo. Essa seria uma das principais técnicas de produção, né, que somente esse molde te oferece, pelo fato de você conseguir nivelar ele desta maneira, né, e você conseguir abrir ele para desmoldar. Então, eu uso muito essa técnica, principalmente, tá, em pirâmides grandes. Em breve eu vou estar lançando para vocês um curso, né, como fabricar orgonites gigantes. Esse curso vai fazer parte, né, de um upgrade de quem já é meu aluno, vai ter essa opção de comprar esse curso fabricando orgonites gigantes. Em breve eu vou estar lançando, então é só me acompanhar para você saber. Eu acho que seriam essas informações, né, mais importantes sobre os moldes, né, defeitos e qualidades de cada um, digamos assim. Técnicas que eu uso na produção são técnicas, digamos que básicas, mas que vão te ajudar, tenho certeza, né, em algum momento da sua produção. Se você tiver alguma dúvida, alguma mensagem, né, que você queira me mandar, escreve aqui nos comentários. Se você também quiser algum suporte, manda um WhatsApp para mim. É só entrar no meu Instagram, tem um botãozinho lá, você clica e entra em contato direto comigo pelo meu WhatsApp pessoal. Eu vou estar sempre em pé à ordem para atender todos vocês. Antes de finalizar aqui, eu queria deixar uma informação bem importante para vocês. Eu estou lançando hoje, tá, a venda dos meus moldes de polietileno, que são esses moldes aqui, polietileno de alta densidade. Então eu criei esses moldes, tive um resultado muito satisfatório na produção das peças, fiz muitos testes e graças a Deus as peças ficaram perfeitas, impecáveis. O brilho ficou muito legal quando você tira a peça para fazer o acabamento, é muito fácil, como eu já falei nos benefícios desse molde. Estou disponibilizando para vocês em primeira mão aqui embaixo o link, tá, para vocês entrarem lá, darem uma olhada nas peças e adquirirem o seu molde na pré-venda, certo?
Todas as informações estão no site. Quem tiver interesse, entra lá, dá uma conferida nesse material que vale muito a pena. O custo está muito bom, por ser pré-venda, está um valorzinho bem legal. E você vai conseguir comprar moldes de alta qualidade, com uma longa durabilidade, né? E por um preço bem bacana. Fechou, pessoal? No mais, também tenho disponível os moldes de silicone. Lá no mesmo site vai ter a tabelinha com os moldes de silicone, todos os modelos que eu tenho. É bem fácil de você escolher pela medida, pelo modelo. Manda mensagem para mim que a gente fecha um pedido. E para você que viu esse vídeo até aqui, eu tenho 2 presentes muito especiais. O primeiro é um cupom de desconto de 10% que está aparecendo aqui do lado na compra dos meus moldes de polietileno, que eu estou lançando hoje, tá? Então, 10% de desconto nas compras acima de R$300. E um segundo presente muito especial, R$500 de desconto para você fazer o meu curso. Olha que presentão. Então, clica no link que vai estar na descrição para se inscrever no curso e aqui do ladinho usa esse cupom e você vai ter R$500 de desconto. É muito bom, né? Pessoal, muito obrigado mesmo por toda a atenção, obrigado por vocês terem assistido essa aula, estar comigo aqui, né, e me dar a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês. Fico à disposição de todos. Muito obrigado.